Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor, e abra no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Por favor, 2 Samuel, capítulo 12. Deus irá falar ao seu coração. Eu estava na minha casa hoje, preparando uma mensagem, e iria pregar outra mensagem. 2 Samuel, capítulo 12. Porém, o Senhor ministrou ainda na minha casa essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Samuel fica no Velho Testamento, tá, gente? Fica depois de 1 Samuel. Você que está nos ouvindo agora, você está ouvindo a ministração da palavra de Deus nesta noite, no culto, encontro com Deus da igreja, você é o melhor de Deus. 1 Samuel capítulo 12, Perdão, gente, 2 Samuel, perdoe seu pastor. 2 Samuel capítulo 12. Por favor, olhe para mim nesse instante. Me dê aqui a sua atenção, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, o ser humano, ele nunca está preparado para ser frustrado, para ser decepcionado, ou para perder alguma coisa ou alguém que amamos. Nós nunca estamos preparados para isso. Mas isso não nos dá o direito de nos afastarmos de Deus. Por quê? Porque tem muita gente, não é pouca, que perderam a sua fé porque atravessaram um momento difícil na sua vida. Outras abandonaram a Deus, se afastaram de Deus, porque Deus não deu a ela, aquilo que ela tanto colocou expectativas. E isso que eu estou falando para você está se repetindo exatamente agora na vida de muita gente. Alguns perderam a fé porque passaram por um momento que ela ou que ele nunca desejou. Outros se afastaram de Deus, saíram da igreja, porque Deus não deu para eles aquilo que eles queriam. Eu sempre bato nessa tecla. Você que faz parte da nossa igreja sabe do compromisso que a gente tem com a palavra de Deus. Eu vou repetir o que eu sempre repito aqui. Deus pode me cobrar por qualquer outra coisa, menos que eu deixei de ensinar vocês a apoiarem sua fé na palavra. Porque quando você entende isso, você entende que a palavra de Deus tem que ser o alicerce da sua fé e da sua vida como um todo, você pode estar vivendo o momento mais bacana da sua vida, o momento mais prazeroso, a realização tamanha que você almejou, aquilo não vai afastar você de Deus. Amém? Amém? Mas também você pode estar atravessando o pior momento da sua vida. Aquilo também não vai afastar você de Deus. Por quê? Porque a sua fé não está apoiada à emoção, a oba-oba, nem muito menos no homem. Mas em quem? Em Deus. Quando uma pessoa, o cristão, entende isso, que a fé dele tem que estar alicerçada somente em Deus. Por que somente em Deus? Somente na palavra de Deus. Porque o homem trai você. O homem decepciona você. O homem mente para você. O teu coração, o meu coração, nos engana. Não é à toa que o próprio Deus diz que existe uma coisa, que o coração é a coisa mais enganosa. Olha para mim, escute isso. O coração da gente é mais enganoso do que o próprio diabo. Você tem ideia do que é isso? O coração da gente é mais enganoso. Por quê? Porque ele nos faz acreditar em coisas que não são verdadeiras. Ele faz a gente criar expectativa em coisas
que lá na frente vão nos decepcionar. Você compreende? Por isso que Deus diz que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. O teu coração te engana. As pessoas ao seu redor podem te decepcionar. Teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu esposo, teu pastor, quem quer que seja. Uma coisa é você ouvir de alguém, olha, Deus está te dizendo isso, isso e isso, e você colocar a sua fé naquilo. Outra coisa é você dobrar o joelho e dizer, Deus está escrito, o Senhor falou. Não foi o homem que falou, não foi o pastor que falou. Foi quem? Foi Deus. Deus, está aqui, ó, está escrito. Somente? Não, está aqui. Eu estou reivindicando, eu estou te pedindo algo que foi o Senhor quem disse. Então não tem como sua fé ficar frustrada. Não tem como você se decepcionar. Você pode se entristecer. Por quê? Porque nem sempre Deus vai te dizer sim. Como também, nem sempre ele vai agir no momento que você esperava. Mas de uma coisa é fato. Ele vai fazer o melhor para você. E ele vai agir no momento exato. Certo. Nós, que somos, na grande maioria das vezes, vítimas das nossas próprias emoções, é que nos ludibriamos. Que queremos apressar as coisas. Que queremos colocar o boi na frente... Como é? O boi na frente da vaca. Não. Como? O carro na frente dos bois. Nós que queremos tapar o sol com a peneira. Nós que queremos dar o nosso jeitinho brasileiro para que as coisas fluam rápido. Com Deus não funciona assim. Ou você age de acordo com a direção dele, ou você vai viver na sua vida aquele velho ditado, o apressado come cru. Entende? E você precisa guardar isso em seu coração. Eu quero compartilhar com você um texto que particularmente ele fala muito forte ao meu coração e ao seu coração. E tem tudo a ver com isso que nós estamos dando essa introdução para você nesta noite. Acerca de da onde você está apoiando sua fé. Eu posso dizer que o título dessa mensagem é Não permita que a sua dor destrua sua fé. Olha o que o texto sagrado diz em 2 Samuel, capítulo 12, o versículo 1. E o Senhor, Samuel capítulo 12, versículo 15, perdão, gente. 2 Samuel capítulo 12, versículo 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a quem? E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não comeu com ele. Olhe para mim, por favor. Esse episódio aqui marcou muito a vida de Davi. Davi, ele tinha se envolvido com a mulher de um dos seus soldados. Davi planejou a morte desse soldado. Por quê? Porque descobriu que a esposa dele, desse soldado, havia engravidado. E o que foi que aconteceu? Diante desse erro que Davi havia cometido, e Betseba já estava gestante, grávida, e teve o bebê e tudo, a Bíblia diz que Deus permitiu que a criança fosse ferida com a doença, com a enfermidade. Quando Davi ouviu aquilo e viu aquele cenário e sabia que a criança ela poderia morrer, ele fez o que todo mundo, na sua sã consciência e no seu conhecimento de Deus, faria, que foi buscar a ajuda de Deus. Davi se humilhou, Davi fez voto, Davi clamou. A Bíblia diz que Davi jejuou pela criança,
orou por ela. Davi fez tudo o que a fé dele o proporcionava para tentar chamar a atenção de quem? De Deus. Davi se isolou de tudo e de todos e buscou a Deus. Fez voto a Deus, clamou a Deus, a ponto das pessoas que eram mais próximas de Davi tentou tirar ele daquela prostração, tentou ajudá-lo, animá-lo, e ele recusou. Escute isso, por favor. O nosso papel diante de certos problemas, que você se sente impotente, é crer até o último instante. O meu papel, o seu papel, não é questionar o agir de Deus. Não é querer entender porquê disso ou daquilo. Porque as obras que Deus faz, a maneira que Deus trabalha, Ele mesmo diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. E os caminhos dele, ou seja, os planos dele, são muito maiores do que os nossos. Nós estamos limitados ao hoje. Eu pergunto para você, você sabe o que vai ser da sua vida amanhã? Alguém sabe o que vai ou não acontecer? O amanhã para mim, para você, não vou dizer nem o amanhã, o daqui a 10 minutos para mim, para você, está oculto. Mas para Deus, não. Deus sabe qual vai ser o fim da vida de todo ser humano. Deus sabe tudo o que acontece, o que ia acontecer, o que está acontecendo e o que vai acontecer na vida de todo mundo. O nosso papel não é entender Deus, e sim confiar nele e crer que ele, por saber quem somos e ser o nosso Criador, saber o que vai ser melhor para mim e para você. O melhor para aqueles anciões, amigos de Davi, que se consolidaram, que se sensibilizaram com a dor dele, com a preocupação dele, o melhor para eles foi tentar tirar eles daquele momento. Mas Davi recusou. Muitas das vezes, meu amado, pessoas vão até tentar te ajudar a sair de certas situações. Vão até dar um jeitinho por amar você, por querer o seu bem, por não querer ver você triste. Vão até te dar uma palavra de encorajamento, de ânimo, para você se levantar, para você reagir. Mas há situações que é você, não adianta. Davi recusou todas as ajudas possíveis naquele momento. Por quê? Porque ele estava tendo esperança. Ele tinha fé e tinha esperança de que Deus iria ter misericórdia dele, da criança, e revertesse, mudasse toda aquela situação. Olhe para o seu irmão e diga assim, meu irmão, nem sempre Deus vai te dizer sim. Nem sempre. O fato dele te dizer não, não significa que ele não queira o melhor para você. Não queira o seu bem. O meu papel e o seu papel é confiar no que Deus está fazendo. Ainda que aquilo que ele permitiu ou que ele está permitindo acontecer leve você a ficar tão confuso que você fique, meu Deus, como é isso? Como pode? Mas a melhor coisa é confiar. A melhor coisa é crer que Deus fará e sempre fará o melhor. E olha o que foi que aconteceu aqui diante dessa situação. Ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque dizia, eis que estando a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta?
por que mais se afligiria? Os amigos de Davi ficaram preocupados. Davi ficou trancado dentro de um quarto, jejuando e orando. Quantos dias? 7 dias. 7 dias crendo no milagre. 7 dias perseverando na presença de Deus. 7 dias se humilhando diante de Deus. No 7º dia, Deus fez a vontade dele, que foi levar aquela criança. E as pessoas que conheciam a dor que Davi estava sentindo, tiveram mais medo ainda. E disseram, meu Deus, e agora? Se a criança ainda viva, ou seja, enquanto a vida, a esperança, ele se isolou, ele se entristeceu. Imagine se ele souber que a criança está morta. É aí onde entra o que eu falei lá no início da mensagem. Quando você tem a sua fé, sua vida alicerçada em Deus, quando Deus é o alicerce da sua vida, suas atitudes vai confundir as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque enquanto muitos vão imaginar que você vai desistir, é aí que você cobra ânimo e dá a volta por cima. Enquanto muitos que imaginavam, pronto, agora ela endoida de uma vez, agora ela desiste da igreja, agora ele desiste de Deus, agora ele vai chutar o pau da barraca. É aí que ele se surpreende, porque você se torna mais forte ainda. Por quê? Quem é o seu alicerce? Deus. Se for o teu marido, tu vai cair. Se for a tua filha, teu filho, teu pai, tua mãe, seja lá quem for, teu pastor, tu vai cair. Mas se for Deus, você não vai cair. Você vai sentir a dor do não de Deus. A dor de uma frustração, de uma decepção, de uma traição. Mas isso não vai tirar sua fé em Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E olha o que diz o versículo 19. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns aos outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Responderam-lhe, morreu. Então Davi se levantou, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram diante dele e ele... Olhe para mim, por favor. Olha a atitude de um pai que acabou de perder um filho. Qual foi a atitude de Davi? Entenda, esse acontecimento não é um mandamento de Deus. Não é que eu e você temos que nos comportar exatamente com a frieza que Davi se comportou. Não. Porque eu tenho uma maneira de me comportar diante de uma decepção, de uma frustração, de uma perda. Você também. Somos pessoas diferentes. Com fé diferentes uma das outras. Mas o que esse acontecimento quer nos ensinar? Que a dor, não importa o quanto ela seja forte, ela não pode abalar a sua fé. Quando Davi escutou aquele zum, 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 ele perguntou, vem cá, abriu a porta assim, estou conjecturando, mas acredito ele abriu a porta do quarto e falou, vem cá, vocês estão cochichando o que aí? A criança morreu, foi? Aí um olhou para o outro, vai, conta tu. Não, eu não, vai, conta tu. Não, conta tu. Foi, rei, ela morreu. Tá bom. Davi, prontamente, ele aceitou o quê? O não de Deus, a vontade de Deus. E o que foi que ele fez? Primeira coisa que ele fez, se levantou. Esse se levantar é a pessoa sair do estado que ela estava. É ela começar a ter uma atitude diferente da que ela estava tendo e que a condicionava naquele momento. É ela se levantar. O que foi que ele fez? Se levantou, se ungiu. O que é se ungir?
Buscar a presença de quem? De Deus. Tirou as vestes. O que é tirar as vestes? É não aceitar mais estar sobrecarregada de algo que todo mundo olha e vê que você não está bem. Ele se despiu da veste de humilhação e colocou uma veste de honra. Qual foi a outra coisa que ele fez? Ele foi para a casa de quem? Ou seja, ele não deixou de buscar a Deus, mesmo Deus tendo dito para ele o quê? Não, eu vou levar a tua filha. Eu vou levar teu filho. Depois que ele fez isso, ele foi para a casa de Deus e em seguida foi o que ele fez? Adorou. Ou seja, ele mostrou para Deus que mesmo diante de um não que Deus deu, que o dilacerou o coração dele, ele sabia que a coisa mais importante para ele era o Deus que ele servia. Que muito mais valioso do que um filho, do que uma filha, do que um marido, do que um casamento, do que um carro, uma casa, é ter Deus como seu dono, como seu tudo. Foi isso que Davi demonstrou. E essa atitude do rei, diante de um cenário de luto, de frustração para todo mundo, imagine a mente das pessoas. Poxa vida, Deus vai honrar a fé dele, ele está perseverando, ele está orando, ele está jejuando, ele está clamando. Rapaz, o rei está lá chorando, clamando. Vamos orar junto com ele, vamos pedir para Deus reverter esse quadro. Aí, de repente, o baque. Puf! Deus disse não para a oração, não só dele, de todo mundo. Imagine a mente daquelas pessoas. Mas Davi tinha aliança com quem tem aliança com Deus e é fiel a ela. Deus pode até permitir ele passar por um momento dificultoso, mas ele vai dar a força que ela precisa para passar e não morrer naquele lugar. Diga glória a Deus. Ela só vai ter a lembrança, mas a lembrança não vai gerar mais dor. Ela vai sentir, vai olhar e vai ver a cicatriz, mas a cicatriz não vai mais trazer aquela dor insuportável. Por quê? Porque Deus ajuda a passar por aquilo. O que Deus está falando para você, para mim, nesta noite? Que você precisa reagir. Que eu preciso reagir. Que nós precisamos reagir. Por quê? Porque o diabo está aí procurando a quem ele possa destruir, tragar. E quando é que ele... em que momento ele tenta tragar uma pessoa? Quando ele consegue convencê-la de que não adianta ela mais lutar. Não adianta ela ter fé. Não adianta ela orar. Não adianta ela fazer voto. Não adianta ela fazer propósito. Porque nada disso vai adiantar. Perdeu a fé, perdeu a proteção espiritual. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. E ele continua dizendo, disseram-lhe os seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuava e orava, jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantastes e comeste pão? Ou seja, a atitude do rei confundiu todo mundo. Ei, olha aqui para mim, por favor. Quando você vive pela fé, suas atitudes vai confundir aqueles que não vivem pela fé. Vai até te chamar de louco, de louca. Tu é doido, é? Tu é doido, é? Como pode isso? Seja realista. Entendeu? Tem gente que vai dizer assim, rapaz, tu tá doido, é? Seja realista, tem que ser realista. Não, a Bíblia não manda a gente ser realista. Manda viver. Não é o que está escrito? Ou é mentira? Está escrito, o próprio Deus disse, o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé não é você viver a realidade do mundo, não, gente. Ah, tá difícil. Tá difícil para todo mundo, mas eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo, você é todo mundo? Eu acredito que não. Ah, fulano Beltrano, ele passou por isso. Tudo bem, ele tem uns motivos, mas eu não aceito passar por isso.
Eu preciso que Deus me dê uma resposta, eu preciso e vou buscar direção de Deus para isso. Uma coisa é você ser realista, saber que o problema existe. Outra coisa é você ser realista e aceitar o problema. O que a palavra de Deus manda é nós sermos realistas. Tá, o diabo está vindo ali, o problema está ali, tá. Mas eu vou enfrentá-lo no nome de quem? E vou vencê-lo. Ele não vai me vencer, não. Eu que vou vencê-lo. Eu que vou vencer esse medo, eu que vou vencer essa dor, eu que vou vencer essa frustração, essa acusação, essa decepção. Sou eu que vou vencer, não é ele que vai vencer. Porque Deus disse que maior que está comigo do que o que está no mundo. O que está no mundo? Quem é que está no mundo, gente? É o diabo. E o diabo está fazendo o que agora? Destruindo casamento, destruindo finanças, saúde e pintando sete. E o que a grande maioria do mundo faz? Cruzar os braços, aceitar. É meu karma, é minha cruz, é assim mesmo, e piriri. Não! Davi sabia que a realidade dele era, ele estava pagando por um erro que ele, porém, ele se acomodou? Não! Ele manifestou a fé, ele buscou, ele orou, ele fez um voto, ele, acredito eu que ele prometeu a Deus que nunca mais ia errar do jeito que ele errou. Ele manifestou o que estava dentro dele. Mas ele deixou que Deus desse a última palavra. E ele, mesmo tendo manifestado a fé, ele aceitou a última palavra de Deus. Você precisa manter sua fé. O que você não pode aceitar não é o não de Deus, e sim o que o diabo oferece para você. Isso você não deve compactuar. E o que ele oferece para a gente? Para a gente desistir. Para a gente ficar contra Deus. Se Deus existe, por que Deus não fez isso, não fez aquilo outro, ou não faz assim? Se Deus existe, cadê Deus e isso e aquilo outro? É assim que ele trabalha. E a atitude deles, de Davi, confundiu todo mundo. E olha o que Davi respondeu, eu vou finalizar. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Agora, porém, que é morta, por que jejuaria eu? Porventura, poderia eu vê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Olhe para mim, por favor. Diante do questionamento das pessoas por causa da atitude dele, de não curtir aquela dor, de não se entregar àquele momento, Davi disse: vem cá, é verdade. Eu jejuei e orei porque eu tinha esperança que Deus poderia salvar a criança. Mas se ele decidiu levá-la, porventura, se eu continuar jejuando, se eu continuar chorando, se eu continuar me lastimando, vai mudar alguma coisa? Não vai. Se eu ficar perguntando, Deus, por quê? Cadê o Deus de misericórdia? Por que o Senhor não fez assim? Era só uma criancinha, Senhor, uma pessoa indefesa, só foi eu e a mãe dele que errou, ele não tinha nada a ver. Não. Vai mudar alguma coisa? Não vai. Então, o que foi que eu fiz? Eu aceitei a vontade de Deus. Eu deixei que Deus fizesse o que ele queria, mas eu não deixei de colocar diante dele o que estava no meu coração. Diga glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está falando, sim ou não? E ele diz: eu poderei ir até ela? Não. Ela vai poder vir até mim? Não. Eu não posso fazer mais nada. O que eu podia fazer, eu fiz. Se Deus quis dessa forma, eu não vou ficar contra ele. Tem muita gente, eu vou repetir, que perdeu a fé, que abandonou o Senhor, porque as coisas não caminharam para ela como ela queria. E isso mostra que o coração dela nunca estava em Deus. E sim, no que ele podia fazer por ela, favorecê-la.
E para terminar, olha só o que foi que aconteceu no versículo 24. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi o chamou, deu o nome de... E o que foi que aconteceu? E o Senhor o amou. Nenhuma dor que você possa passar, nenhuma decepção que você possa sofrer, nenhuma perda que você possa ter sofrido é mais forte do que a ação de Deus na sua vida. Deus tem um poder de curar a dor mais insuportável que uma pessoa possa sentir. Tanto no corpo quanto na alma. Deus tem poder de animar a pessoa mais desanimada possível. Deus tem um poder de equilibrar a pessoa mais desequilibrada do mundo. O grande problema é que nós, seres humanos, só queremos que as coisas contribuam para o nosso bel prazer. Pode ver, você é assim. Eu sou assim. Quando algo não sai do jeito que a gente planejou, a gente começa a falar o quê? A reclamar. Meu Deus do céu. Às vezes é um bolo, colocou lá o bolo, aí o bolo, você se distraiu por alguma eventualidade, de repente você, ai meu Deus do céu, o bolo, quando corre lá, aí chega, o bolo está queimado, e você começa, meu Deus do céu, todo o meu trabalho jogado fora, meu Deus, onde eu estava com a cabeça, e se alguém chamou sua atenção e levou você a se distrair, você já começa a falar, tá vendo fulano, tu ficasse puxando conversa comigo, ó, eu acabei queimando meu bolo, e que não sei o que, eu vou ter que jogar fora, dinheiro jogado fora, um trabalho jogado fora, e piriri. Você nunca aceita. Você nunca aceita, nós nunca aceitamos dizer, poxa vida, ó, fui dar atenção a Beltrano fulano, a culpa é minha. Fazer o quê? Aceitou, se conformou, jogou o bolo fora e faz outro. Nós não aceitamos. Nós não queremos virar o quê? A página. Não queremos. Volta e meia. Pegamos a página da nossa vida que já foi o quê? Aí dá uma voltinha lá de novo e começa a lembrar. Voltou e começa a lembrar aquilo. Aí começa a sofrer, começa a doer, começa a confundir. Aí você fecha. Daqui a pouco passa um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Daqui a pouco volta com a página. Vai lá na página de novo. Deixa a página o quê? Virada. Porque Deus quer fazer algo diferente. Compreenda. Houve um impacto, houve uma frustração, houve uma decepção, houve uma perda? Houve. Traga à lembrança coisas boas. Guarde isso. O resto, deixe no passado. Ah, pastor, mas é tão difícil. Eu sei, mas não é impossível. Porque você tem alguém que se chama Espírito. Se você colocar diante dele o que você tem consciência que não pode vencer sozinho, sozinha, ele não vai abandonar você. Ele vai ajudar você a vencer aquilo, a superar aquilo, a olhar para frente. Amém, meus amados? Amém. Guarde isso em seu coração, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.